Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta quinta-feira, 12/6, os futuros da soja fecharam em queda. Embora o relatório do Waze não tenha trazido grandes novidades, a pressão dos preços veio dos estoques globais, que subiram para 124,12 milhões de toneladas na safra 24/25, antes aos 123,2 de maio e para 125,3 milhões para a safra 25/26, também acima do projetado anteriormente, em 124,3 milhões de toneladas. Isso manteve a pressão sobre os preços internacionais. Somado a isso, tivemos a queda do petróleo, contribuindo também para a baixa. No lado oposto, o recuo do dólar reduzindo perdas maiores. Dessa forma, a soja que no setembro chegou a operar entre 8 de alta e 8 de baixa, teve um fechamento a 4,5 cents negativo, o que equivale a 0,4%. E o setembro fechou a 1.041 cents. Diferente da soja, o milho encerrou o dia em leve alta. O dólar recuou, ajudando assim. Além disso, o USDA, através do relatório do Waze, mostrou estoques mais apertados. Na safra 24/25, os estoques globais estimados ficaram em 288,1 milhões de toneladas. Na safra 24/25, onde os estoques globais estavam estimados para vir no relatório em 288,1 milhões de toneladas, veio em 285 milhões de toneladas, menor até mesmo do que informado no último relatório, que foi de 287,3. Em relação aos estoques americanos, era estimado uma redução em 35,2 e veio em 34,7 milhões de toneladas, menor que o informado no último relatório, que era de 36 milhões de toneladas. Ou seja, no milho o número veio até mesmo menor do que a estimativa. E na safra 25/26, os estoques globais eram esperados em 278,9 milhões e veio em 275,2, contra 277,8 milhões de toneladas do último relatório. Ou seja, era esperado um leve aumento dos estoques, mas ele acabou vindo ainda abaixo do relatório anterior. No caso dos Estados Unidos, eram esperados 45,5 milhões e veio em 44,5, praticamente 1 milhão abaixo da estimativa. Lembrando que no relatório do mês passado, o número era de 45,7 milhões de toneladas. Por isso, mesmo com a pressão em relação ao clima americano e a estimativa de uma boa safra de milho, o mercado acabou tendo uma leve alta, na casa de mais ou menos 0,3%. Que equivale a 1 cent. Dessa forma, o setembro fechou cotado a 426,25. No caso da B3, a queda ficou na casa de 1% para o julho e 1,2% no setembro. Dessa forma, o setembro fechou cotado a R$ 63,83. Assim como a colheita vem se aproximando, os preços vêm sendo pressionados aqui dentro do Brasil. Já em relação aos prêmios, alta de 10 cents. Os prêmios que vinham caindo nos últimos dias acabou tendo uma recuperação devido à redução nas ofertas, atrelado também à queda do preço do mercado internacional. Com isso, o julho fechou cotado a 105 cents acima. E para trazer o mercado de dólar, que recuava no mercado global, aqui no Brasil subiu levemente. Os investidores aguardam decisões sobre a política fiscal brasileira, especialmente a aprovação da medida provisória que trata dos impostos sobre aplicações financeiras, o IOF. Por isso, mesmo o dólar caindo internacionalmente, no Brasil ele fechou em alta de 0,1%, o que equivale a 5,44 por uma variação que trabalhou entre 5,55 e 5,52. E também falando de clima agora para vocês, nós observamos que ainda teremos chuvas, principalmente no Paraná, sul de São Paulo e boa parte do Mato Grosso do Sul, o que deve continuar atrasando a colheita nessas regiões, para o milho safrinha. E falando das estimativas de clima para os Estados Unidos, nós observamos que novamente, aí olhando até o dia 26,
nós temos boas previsões de chuvas, o que automaticamente vai reforçando o sentimento de uma boa safra de soja e milho americana. Em resumo, clima favorável com boas chuvas previstas para os Estados Unidos. A soja sofre com os estoques globais maiores e a queda do petróleo, e acaba fechando em queda. Já o milho se apoia em estoques apertados e dólar mais fraco, fechando em alta. O dólar se mantém praticamente estável, com foco no cenário fiscal brasileiro. E assim encerramos por aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.